pessoal que está em casa, satisfação enorme estar falando com vocês nesse momento. Aqui quem vos fala é o professor Edenilson e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito sério da área da sociologia. Nós vamos falar sobre o que é poder na visão do Gerhard Lebrun, né? Um sociólogo extremamente importante que também teve muitas contribuições na área da filosofia, principalmente tratando de poder. Você que está aí estudando para a Universidade Federal do Paraná, é uma alegria estar com você. Muito bem, senhores alunos, satisfação estar falando com vocês. Aqui é o professor Irenilson Lubacheski e nós vamos conversar aí com o pessoal do Pilares que aprovam sobre Gerhard Lebrun, o que é poder dentro da sociologia. Acompanhe comigo na tela que eu estou compartilhando contigo agora. O que é poder segundo Gerhard Lebrun? Para começo de conversa, o Lebrun é um filósofo francês, nascido em 1930, falecido no ano de 1999. Ele acabou tendo uma contribuição muito profunda na área da filosofia, porém, boa parte das suas obras são utilizadas, como você está notando, pela própria sociologia. A obra dele é dividida em 5 capítulos. É uma obra, podemos dizer assim, longa, porém é uma obra que nos abre a visão para o mundo do poder. Primeiramente, ele separou a obra dele em 5 capítulos, né? A apresentação do monstro, o Leviatã contra a cidade grega, gostava muito de Thomas Hobbes, o Leviatã e o Estado burguês, e também os outros 2 últimos capítulos, a comédia liberal e o último chefe. Note que na primeira parte, no primeiro capítulo, é a apresentação do monstro, esse monstro estatal, esse monstro que nós chamamos de poder estatal. E para tal, ele coloca o seguinte: dentro do Estado existe a famosa potência, e ele coloca muito bem, palavras dele, capacidade de efetuar um desempenho determinado, ainda que o ator nunca passe ao ato. Então a gente nota que muitas vezes isso acontece na questão do Estado, na questão da política, na questão do ordenamento. Você já deve ter notado que muitos são os juízes que você coloca, ele tem o poder de juiz, interessante. O vereador tem o poder de vereador, interessante. O presidente tem o poder de presidente, mas muitas vezes, apesar deles terem esse nome, pode ser que ele nunca atue como tal, mas a titulação, ou seja, uma capacidade de potência, né? De disponibilidade, de recursos que podem aplicar a qualquer momento. Né? Potência, por exemplo, para exercer determinado ato, né? É o título que se dá a alguém, a capacidade de alguém poder ou não utilizar aquilo que possui. A potência é fundamental no âmbito das relações políticas, ou seja, a pessoa pode estar passiva, mesmo ali eleita, colocada ou até mesmo aprovada em concurso, mas poderá desempenhar aquele papel sim ou não, quando assim quiser, quando assim desejar. Veja que na primeira parte ele ainda difere a potência, que é a capacidade de efetuar aquele determinado desempenho, mas ele também fala de política, né? O professor Lebrun, utilizando-se de vários filósofos, coloca que política é a atividade social que se propõe a garantir pela força, fundada geralmente no direito, a segurança externa e a concórdia, né, interna de uma unidade política particular. Veja que ele vai se utilizar de pensamentos de outros filósofos, muitas vezes o próprio Platão, o próprio Aristóteles se utilizaram muito dessa questão do conceito de política, e ele coloca que política, veja, eu gosto muito dessas 2 palavras, política é a atividade social, que muitas vezes pode se utilizar da força, muitas vezes pode se utilizar da lei, pode se utilizar do direito para garantir segurança, a todos e principalmente garantir uma unidade política particular. Veja que o elemento força é fundamental ao conceito de política, seja ela utilizada de forma violenta, seja ela utilizada de forma pacífica, no teor, na alçada dos debates. Política é esta atividade
social. Veja que Lebrun, ainda falando de potência, falando de política, ele também fala de força. Note que força não significa necessariamente a posse de meios violentos para a coerção, mas também pode se utilizar de meios que permitam influenciar o comportamento de uma outra pessoa ou de um grupo de pessoas. E ele coloca muito claramente: ter força é canalizar a potência, é usar de determinação. Então, dentro dessa primeira parte, que ele começa a falar sobre o Estado, ele começa a falar sobre poder, ele começa a falar sobre política, ele faz uma grande diferenciação entre potência, política e força. E note que quando ele teoriza esses três conceitos, já que ele quer tratar do Estado, a apresentação do monstro que nós chamamos de Estado, deve-se falar também em poder e não em potência, porque poder é a explicitação precisa da potência determinada por certa força. Veja que quem detém o poder, quem tem o poder, quem o exerce, se utiliza de força para lá poder se manter. Note que ainda na primeira parte o professor Lebrun diz que não confunda poder com autoridade. Porque o poder necessita de esforço, o poder necessita do uso explícito da força, seja ela militarizada, seja ela econômica, seja ela apenas do discurso. Agora note que a obediência política se caracteriza pelo exercício do poder e não da autoridade. Veja que a obediência política necessita de força, necessita de poder. Numa linguagem nossa mais cotidiana, forçar a barra. Veja que no horizonte dessa obediência política sempre está presente, se não o temor, se não o medo por aquele que detém este cargo, mas da consciência da possível coação. A gente tem consciência do que a polícia pode fazer para conosco, do que um juiz pode fazer para contra nós, do que um membro do Ministério Público pode fazê-lo, do que um prefeito, um governador, um presidente, um deputado. Mas note que pela coação se exerce poder. Pela coação, segundo o professor Lebrun, se exerce poder. Veja que mesmo para aqueles que nunca pensaram sequer em contestar a legitimidade do poder, de forma consciente ou inconsciente, ao olhar, ao observar um determinado líder, sabe que aquele lá poderá utilizar-se de poder, da coação ou até mesmo da coerção a qualquer momento. Então note que o professor Lebrun, de forma muito precisa e de forma muito didática, quando ele vai tratar do Estado, quando ele vai tratar dos governantes, ele vai falar de potência, vai falar de política, vai falar de força, vai falar em poder. A autoridade, que é aquela que requer respeito, não é? A simples presença da autoridade em nossa frente faz com que a gente recue, que a gente a respeite e muito mais a gente a admire, porque na autoridade, na maioria das vezes, não há necessidade de se exercer a força. Quantas pessoas não respeitam o policial quando ele passa na rua de carro, quando você está dirigindo nas rodovias, passa um carro da polícia rodoviária, as pessoas já baixam a velocidade, quando estão no fórum, passa a figura do juiz, do magistrado, muitos se levantam para cumprimentá-lo, ou lá excelência. O exercício da autoridade, na maioria das vezes, não precisa do exercício da força. Então, depois disso, já estudada a primeira parte, o primeiro capítulo do livro O que é Poder, do Gerard Lebrun, a gente também vai tratar no segundo capítulo do Leviatã contra a cidade grega. Você já deve ter ouvido falar em Leviatã, que é aquele poder usufruído pelo rei, que parece ser muito maior, parece ser um monstro muito maior do que a cidade, muito maior do que a sociedade. É aquela pessoa que compreende, eu sou o Estado sou eu, sem mim, sem o meu poder, dos meus antepassados e dos meus, hereditariamente, meus filhos, meus herdeiros, não haverá Estado. Ou seja, o autor fala a respeito do surgimento do Estado moderno, onde há uma clara separação entre a cidade antiga,
que era derivada muitas vezes de uma situação de religiosidade, do próprio Estado absolutista do século XVI, em que as pessoas acreditavam realmente no seu rei, porque parecia que ele carregava consigo um certo poder divino, uma certa autoridade que a gente chama de direito divino dos reis, não é? E outra questão é a questão do primeiro pelo fato do poder antigo, chamado de esfera pública. Esfera pública, ela começou nos guenos, depois foi para as polis, num esforço profundo da própria sociedade formular e formatar uma nova sociedade, um Estado. Note que no âmbito da cidade grega havia certa igualdade entre os homens e não exercício de poder. É claro que estrangeiros, escravos, mulheres, menores, quem não tinha terras era deixado de lado, mas o agrupamento daqueles chamados homens, que nós conhecemos como cidadãos, tinha até uma participação efetiva na questão chamada de poder do Estado, o próprio exercício da cidadania, que vem da palavra cidade, que é você reconhecer e conhecer a importância da cidade e que ela foi formada por nós. Note que no Estado moderno, o Estado sai dessa esfera pública e começa a agir na esfera particular, a te vigiar, a te fiscalizar, a te multar, a te julgar, a te prender e mais do que isso, ele começa a interferir em pensamentos, em comportamentos pessoais ou comportamentos familiares, começa a interferir na nossa vida, nos nossos costumes, no nosso, já disse, o nosso comportamento, nos nossos vícios, né, nas nossas características. O Estado moderno, absolutista, começa a interferir na vida privada do cidadão e também na sua propriedade, no direito à propriedade privada. Veja que é a transformação de uma multidão, de uma boiada, de massa de manobra em corpo político. Ou seja, a primeira nada mais é do que indivíduos ou grupos dispersos que simplesmente obedecem. A segunda, aquilo que a gente chamaria de corpo político, alguns até iriam mais longe, chamariam de nação. É uma comunidade entendida como um corpo único, que está reunida sob a esfera do Estado. Notem, queridos alunos, que o professor Lebrun faz a distinção entre o mundo antigo e o mundo moderno. No mundo antigo, a cidadania era limitada, apesar disso, a participação daqueles considerados cidadãos ela era mais ampla, ela era mais profunda, quiçá mais democrática. A gente sabe que o conceito de democracia nasceu assim. Só que passada a Idade Média, adentramos-nos ao mundo moderno, nós vamos ter a figura do rei. A figura do rei que é chefe de Estado, chefe de governo, comanda pessoas, costumes, o exército, a própria economia. E esse mundo moderno se fundamenta no fato que não se pode pensar o conceito de Estado diferenciando o que é a esfera privada, o que é a esfera individual, o que é poder público. Esse Estado moderno ele passa a interferir diretamente na nossa vida, nos nossos costumes e no nosso comportamento. O professor Lebrun lembra ainda que fora da esfera da sua família, o homem não é mais quem participa da cidade. Fora da esfera domiciliar, doméstica, a pessoa que está fora da porta da sua casa, ele pertence à sociedade. Ele chamava de societá, que é um conjunto de relações jurídicas e econômicas que os indivíduos estabelecem entre si. Então, a partir do instante que eu saio da porta da minha casa, eu aguardo que a minha rua esteja asfaltada, que eu tenho água potável e para isso eu tenho deveres. Eu tenho que pagar o IPTU, o IPVA, o ICMS, diversas contribuições de melhoria. Qualquer coisa errada que eu realizar lá fora, eu serei punido por isso, mas também serei se a fizer em minha casa, na minha vida privada. A societá é um conjunto de atividades que não tem por objetivo o bem comum, não é? Mas que são exercidos para o fortalecimento do Estado ou, quiçá, o fortalecimento de um determinado representante. Note que ele coloca que ao longo da sociedade moderna nós nos despolitizamos. Ocorreu a despolitização do ser humano, porque antes a nossa participação era mais direta, era mais ampla, e o Estado não se metia na nossa vida privada. No mundo moderno, a nossa participação
diminuiu e o Estado, sim, se mete na nossa vida privada. Note, querido aluno, querida aluna, que é nesse ponto remoto que principia, que dá início à nossa modernidade, quando a comunidade não é mais entendida como uma congregação de homens ativos, participantes da sua história, que são diretamente encarregados de zelar o funcionamento do todo, mas uma congregação de homens que forma a sociedade, que fortalece o Estado e que se deixa mover por ele. Note, a quem seus próprios afazeres ocupam um espaço externo, em que o nosso trabalho, o nosso pensamento, a nossa atividade, ela precisa cumprir com algumas leis, com algumas regras, com algumas obrigações que são públicas. O Estado moderno passa a interferir na nossa vida privada. Por isso, devem ser protegidos pela instância política em vez de participarem dela. Veja que nós nos tornamos, segundo o professor Lebrun, no mundo moderno, participantes passivos do Estado. O Estado promete nos proteger, eu vou te dar saneamento básico, eu vou te dar segurança pública, você paga seus impostos, eu cumpro com a minha parte e você não opine. No máximo, vote, muito embora isso já seja do mundo contemporâneo, no mundo moderno, obedeça à figura do seu rei. E ainda no segundo capítulo, na segunda parte do livro, que é Poder do Lebrun, dividida em 5 partes, é a potência do Estado que coordena e unifica os indivíduos, transformando-se essa multidão em corpo político. A gente até pode conversar sobre política, pode falar sobre esfera pública, mas a nossa participação é bastante limitada. Ainda Lebrun se fundamenta explicitamente na visão de Thomas Hobbes acerca do surgimento do Estado. O surgimento do Estado que deriva de um rei, deriva de um Leviatã, deriva alguém que seja o Lorde protetor da humanidade, no fato que os indivíduos irão abrir mão de seus direitos naturais. Eu abro mão da minha valentia, eu abro mão da minha autonomia, eu abro mão da minha independência, dando os meus direitos para o Estado-poder, para o Estado-nação, que vai legislar acerca do que eu posso fazer, aquilo que eu não posso fazer. E se eu cometer um crime, eu perderei minha cidadania, perderei o meu direito de ir e vir, perderei até a vida naquelas nações que exigiam a pena de morte. Veja que o direito à vida, em todas as suas consequências, é dado ao Estado. O direito à vida das crianças, dos adultos, dos idosos, até mesmo hoje a gente pode trazer na atualidade o direito de se vacinar, o direito de se proteger a vida, a concessão da saúde de um hospital. Nós terceirizamos e entregamos na mão do Estado, na mão de um governante ou de uma série de governantes. O professor Lebrun, ainda no segundo capítulo, não vê o Estado de Hobbes como um absolutismo puro. Por quê? Porque apesar de tudo, no absolutismo, que são todos os poderes nas mãos dos reis, principalmente os 3 poderes, que depois será muito bem escrito pelo nosso querido Barão de Montesquieu, se nós nos organizássemos, o rei não governaria, nós iríamos fatalmente o derrubar, como aconteceu na Revolução Inglesa e na Revolução Francesa. Se nós nos organizássemos, os nossos jovens não iriam participar do exército. Veja que Lebrun identifica que o Estado não pode fazer o que bem entender. Por mais que a gente suporte o poder de rei, por mais que a gente suporte o poder do nosso governante. Ou seja, é por isso que ele faz uma lista de 2 tópicos, dizendo o seguinte: o soberano não pode frustrar a expectativa dos súditos, porque do contrário, nós iremos nos magoar. Do contrário, nós passaremos a condenar, a acusar e a perseguir o nosso governante. E mais, falar mal dele, contar piada dele, imitá-lo pejorativamente. Por quê? Se ele nos der uma vida boa e cômoda, está resolvido o problema, já que foi para isso que depositaram o poder em suas mãos. E você pensa, professor, mas o rei não tem poder hereditário? A gente sabe que tem. Contudo, entretanto, compreendemos que por mais que ele seja rei, por mais que ele seja um soberano hereditário, ele pode a qualquer momento, a qualquer instante, ser derrubado por uma grande revolução. E o segundo ponto que o professor Lebrun aponta é que a soberania não é apenas repressiva.
né? Mas também pressupõe uma espécie de cumplicidade entre o súdito e o soberano, uma certa idolatria, não é? A gente vê isso muito na Inglaterra, quando membros da família real se casam, aquelas pessoas enchem as ruas para assistirem aquele evento. O governante, por mais soberano que seja, vai fazer uma obra, vai tentar evitar a fome, vai tentar invadir territórios inimigos para conquistar terras, conquistar alimento. Então, em tese, é fato, por mais que o soberano seja absoluto, sim, ele fará de tudo para alimentar, agradar, divertir a sua própria população. Ainda no segundo capítulo, o Lebrun retoma a ideia de Hobbes, de lei como resultado da vontade única do soberano, e destaca a lógica da necessidade por parte do cidadão de obediência à lei. Não basta o cidadão se utilizar dos seus direitos, conhecer seus deveres, participar da vida na sociedade ou na sua própria cidade, como os gregos pensavam. Mas ele tem que obedecer à lei, que a única razão que pode me convencer a obedecer à lei é que ela é lei. E aí vem o poder judiciário, que mal ou bem vai cobrar. Aí acima está a defesa dos interesses do próprio soberano. E se você ofendê-lo, debater suas ideias, suas ações, você até será acusado de crime de lesa majestade. Portanto, é saber que serei castigado se infringir a lei, mesmo que eu não tenha construído. Essas leis são necessariamente tirânicas? Pergunta o Lebrun. Ele diz que não. Muitas dessas leis nos dão direitos, outras cobram deveres. Porém, apesar do rei nos der tudo, nos oferecer tudo o possível, há sempre uma linguagem explícita, ou até mesmo inconsciente, dizendo: você me ajuda, que eu te ajudo. Obedeça seu governante, respeite seu governante, que eu farei de tudo pela sua cidadania. Note que o professor Lebrun ainda cita no segundo capítulo que é por essa razão que o poder não é uma função de qualquer cidade. É a origem da cidade, é a causa da sociedade e de seus associados, que é o povo. Somos nós que definimos como será a nossa cidade, como será a nossa sociedade. Sem a soberania, ninguém teria aquela confiança mínima que é necessária para que se sinta membro desta sociedade, né? Então o professor Lebrun realmente é bem intrigante nessas questões. Entendido então, o segundo capítulo ele trata da prática do governante, do soberano e do seu contato com o cidadão. O terceiro capítulo é o Leviatã e o Estado burguês, que vem do final da Idade Média, Idade Contemporânea, após o período das revoluções, seja revoluções inglesas, a puritana e a gloriosa, seja a Revolução Francesa e seja também do Império Napoleônico. O professor Lebrun afirma que o surgimento da soberania é o que garante a paz para todos, já que evita que um entre em conflito com o outro. Veja, ele disse o seguinte: a soberania garante paz. E esta paz evita que o povo entre em conflito com o soberano. Então o soberano precisa utilizar de sua soberania para a geração da paz. Por isso que politizar o homem é levá-lo a seguir a paz, é levar a seguir a segurança, não é? A obediência, mesmo que seja a força, com o poder militar, com o poder de seus exércitos, com o poder constitucional ou o poder de uma grande lei. É isso que garante o bem comum. O Estado garantir a nossa segurança, garantir a paz, e nós sermos obedientes ao próprio soberano. Note que ainda no terceiro capítulo, Lebrun apresenta as distinções do conceito de propriedade, que Hobbes tinha, diferentemente do Locke. Note que o Thomas Hobbes é da época ainda moderna, tratando de que o soberano pode tomar a nossa propriedade a qualquer momento, por qualquer necessidade estatal. Já o John Locke, iluminista, moderno, início da idade... Veja, na passagem da Idade Moderna para a Contemporânea, John Locke, um dos pais do iluminismo, do liberalismo, pensa de forma distinta. Veja, que nós temos consequências para a ideia de liberdade na esfera pública e na esfera econômica. Note que para Hobbes, o soberano é absoluto e pode intervir, tomar a sua propriedade. Locke diz que não. O direito à propriedade é um direito natural.
e que precisa de qualquer forma ser exercido por mim, note que para Hobbes o poder é núcleo político do social. E o Locke diz que o poder não seria nada além de uma instância que exerce uma função social determinada. O Hobbes, ele vai bater na tecla do direito divino dos reis, que os reis podem fazer o que quiserem, inclusive enviar o poder de polícia para invadir as nossas casas, tomar as nossas propriedades. O Locke diz que não. O rei tem que saber a diferença entre o público e o privado. Ainda no terceiro capítulo, o professor Lebrun apresenta o que entende como sendo o conceito de cidadão, resgatando os conceitos de cidadania na Idade Antiga, Média e Moderna e colocando um conceito novo de cidadania, que é o indivíduo político, participante do poder, seja como observador obediente, seja como ativo governante, e cada vez mais indivíduo político enquanto codificado pelo poder, determinado por ele, produzido por ele. Note que os poderosos não são nada se não tiverem a nossa aceitação. Os poderosos não irão governar, eles irão cair com manifestações, com manifestos, com revoluções. Portanto, o soberano precisa compreender que suas manifestações negativas perante a sociedade podem provocar raiva, receio, desilusão e um desejo coletivo para que ele venha a cair, né? Isso não é muito parecido com o que já havia escrito Nicolau Maquiavel na obra O Príncipe? Note que o professor Lebrun, ainda no terceiro capítulo, diz que há uma repolitização da sociedade, que não é absolutamente incompatível com o apolitismo dos indivíduos, entendendo que a sua exclusão da esfera das decisões políticas é, infelizmente, uma crônica patologia social. Que ao longo dos séculos a gente foi se despolitizando, a gente compreende o nosso papel de cidadão, só que nós nos tornamos indivíduos cada vez mais passivos nessa participação política, em que a gente a deixa de lado para que grupos e classes possam nos governar. Ora, se a cidadania se apresenta como compatível com este apolitismo, nada mais correto que retomar o pensamento de Hobbes. Veja, se nós hoje apostamos num pensamento iluminista, seja Locke, seja o Francis Bacon, seja o Voltaire, seja o Rousseau, seja Montesquieu, seja Quesnay, que nós somos, a soberania parte de nós, o povo é fonte de toda a soberania, se nós não conseguimos exercer isso, vamos voltar ao mundo do Leviatã do Hobbes e dar para o governante o poder dele praticar a guerra quando necessário e a paz. Portanto, em outras palavras, se o indivíduo se torna apolítico, significa dizer que a tese do Estado soberano de Hobbes é vencedora. Que aquela tese democrática, seja do Locke, seja do Bacon, seja do Rousseau, seja do Voltaire, não funciona, porque nós, através de várias revoluções, a francesa é a mais importante, nós tomamos o poder, mas nós não exercemos essa tomada do poder. Portanto, que se retorne, então, o Estado de Hobbes, que se retorne uma monarquia parlamentarista que a seja, mas que faça algo por nós, já que nós não estamos exercitando o nosso poder. Ainda no terceiro capítulo, o professor Lebrun afirma que Hobbes faz sentido. Veja, ele volta no tempo dizendo, Locke e os iluministas já não fazem mais. Já que nós recebemos, mediante revoluções, teorizado na enciclopédia do Diderot e do D'Alembert, nós recebemos poder, exercitamos a democracia na forma de república, só que nós não assumimos a nossa parte, o nosso papel, a nossa cidadania. Então vamos voltar ao Estado absolutista, né? Ou seja, compete aos indivíduos obedecerem às ordens do Estado expressas na lei, e utilizarem sua liberdade natural apenas no âmbito daquilo que não for regulado pelo Estado. Ou seja, em consequência, parece não haver possibilidade de fuga por parte dos cidadãos à ânsia cada vez maior da sociedade buscar o comando do Estado. Mesmo que esse Estado se diga liberal, vivemos um liberalismo ou um neoliberalismo, diz Lebrun, nós como cidadãos estamos exercendo esse direito político, republicano, liberal, senão
Vamos voltar para o passado, vamos voltar no estado monárquico que o rei abrace tudo e que ele mesmo nos governe, ele faça acontecer. Veja que o professor Lebrun, no quarto e penúltimo capítulo, que o chama de comédia liberal, esse liberalismo que nós construímos é uma comédia. Porque o Estado não é liberal, ele quer parecer ser no discurso, na imprensa, mas ele não é. Lebrun apresenta a relação entre Hobbes e Rousseau agora. Lembrando que entre a teoria do Locke e do Hobbes, ele elogia a do Hobbes. Por quê? Porque nós, cidadãos, somos incompetentes em agir democraticamente. Veja, Hobbes e Rousseau, ambos seriam totalitários, mas o primeiro, que é o Hobbes, defende a soberania absoluta do soberano. O nosso querido Rousseau defende a soberania absoluta do povo. Que nós temos que decidir quem é que vai nos governar e que nós escolhamos aquele que tenha um perfil mais próximo do nosso, que seja a cara da população, que tenha os mesmos gostos, a mesma cultura, os mesmos interesses. Só que é algo que não vem acontecendo. O professor Lebrun cita, o liberalismo teria corrigido o erro da soberania absoluta. Esse era o desejo dos liberais, esse era o desejo do pensamento iluminista, né? Só que existem algumas minúcias. O primeiro ponto, não deve haver preocupação com a justiça das decisões, mas sim com a existência de instituições que garantam que o povo seja mandatário do poder político. Claro, desde que a gente venha a exercer esse poder. E o segundo ponto, a ausência de soberania absoluta não leva necessariamente à anarquia, como diriam outros filósofos, como foi o caso do próprio Bakunin, do Malatesta, do Kropotkin, do próprio Marx, que citou isso, do próprio Adam Smith, do próprio Hobbes. Lembrando, o que é anarquia? Anarquia não é bagunça, anarquia é ausência de poder. Anarquia é ausência de Estado, ausência de um governante centralizado. E ele coloca, mesmo que a gente não tenha governantes, a anarquia não vai acabar, porque nós vamos ter a sociabilidade fora da esfera política. Ainda haverá poder de pai, ainda haverá o poder de um avô, ainda haverá o pátrio poder, o poder familiar. Em alguma esfera, seja na religiosa, terá o pastor, o padre, o sheik. Sempre haverá nos grupos um líder, um guia. Ainda no quarto capítulo, ele chama isso de sociabilidade vinculada à garantia dada ao indivíduo de que ele terá preservação da sua esfera privada contra as ingerências do poder. Pelo menos era isso que se esperava no pensamento liberal e no pensamento iluminista. Que os nossos desejos, a nossa vontade fosse protegida, a nossa esfera privada respeitada. E é esta liberdade defendida pelo liberalismo, liberdade econômica em primeiro lugar, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de imprensa, liberdade profissional, liberdade cultural. Só que Lebrun chama a atenção para o fato que essa liberdade buscada pelo pensamento liberal é contraditória, porque ela vilipendia o poder. Ao mesmo tempo que eu corro atrás de um liberalismo, o que está acontecendo? Eu fico pedindo Estado mínimo, né? Eu gostaria de ter liberdade econômica, mas eu quero que o Estado cuide da educação, cuide da segurança pública. Quer dizer, a gente começa a desprezar a esfera do poder. Ou a gente é liberal totalmente, a gente cuide de tudo, da nossa educação, da nossa segurança, da nossa economia, ou que o Estado soberano, como diria Hobbes, cuide de tudo, né? Não existe meio termo, não deveria existir um poder político morno. Lebrun diz que ao mesmo tempo em que o liberal questiona o Estado, enquanto esse caminha na direção ao absolutismo, o Estado que decide tudo, as leis, a economia, o preço de tudo, dos combustíveis, que se você quiser usar como exemplo, né? O liberalismo defende Estado de menos. Encara o poder como uma ameaça potencial. Então, se a gente olha para os nossos governantes e para as suas decisões como uma ameaça em potencial, por que a gente esqueceu a vida republicana? Por que a gente escolheu a vida democrática? Se a gente olha para o governante pensando, ele está lá nos governando, mas eu não confio nele. Veja que isso é como se fosse uma necessária instância protetora. Eu quero que o governante me dê saúde, me dê educação, me dê transporte. Mas na economia não, sou eu que vou cuidar porque o Estado é liberal. Portanto,
é uma contradição insolúvel do pensamento liberal para o professor Lebrun. Ainda no penúltimo capítulo, entre aspas, porque foram palavras do professor Lebrun, o Estado moderno é menos abertamente dominador e mais manipulador. Preocupa-se menos em reprimir a desobediência do que em preveni-la. Isso é um fato. É feito menos para punir do que para disciplinar. Veja que para o governante parecer competente, para ele não parecer corrupto, para ele parecer um governante perfeito, ele permite que o crime aconteça para que ele possa reprimi-lo. Mas não se pensa na prevenção. Porque se as pessoas pensassem, entendessem, não tem crime, porque ocorreu a prevenção ao assassinato, ao feminicídio, ao roubo, ao furto, ao roubo à mão armada, ao furto que é secreto, você sabe, demora para o furtado algum tempo descobrir que teve a subtração de um bem, né? Se a vida fosse perfeita dessa maneira, provavelmente a gente não iria reeleger nossos governantes. Então os governantes permitem que o crime aconteça para que eles tentem reprimi-lo. Note, o professor Lebrun ainda fala que significa dizer que o discurso liberal de menos Estado não pode se concretizar, porque por mais que o Estado venha a diminuir de tamanho, ele necessariamente irá controlar mais esferas da vida do cidadão. Por mais que a gente demita servidores públicos, privatize tudo, o que o Estado vai fazer? Ao mesmo tempo que ele diminui de tamanho, ele vai aumentar o poder sobre as leis. Ele vai aumentar a pressão. Por isso que o sistema disciplinar a que nos vemos submetidos até a nossa vida privada cresce, discreta e continuamente. Então, por mais que o Estado diminua de tamanho, ele vai aumentar a fiscalização sobre a nossa vida privada. Ainda no penúltimo capítulo, na quarta parte, vive-se uma ilusão de liberdade baseada na pseudo-disputa, uma falsa disputa entre indivíduos versus Estado. Ilusão essa que é propagada pelo liberalismo. Então o liberalismo nos dá uma falsa impressão de que o Estado é nosso, né? Que o Estado é do povo. E não é verdade, porque as leis estão controlando cada vez mais a nossa vida privada, as nossas escolhas. O que existe verdadeiramente é uma transformação e um crescimento do poder do Estado, que justifica a utilização do pensamento de Hobbes para fundamentar a atuação do Estado na atualidade. Então note que o Lebrun continua defendendo o Hobbes. Se é para a gente ter um liberalismo meia boca, que o Estado mínimo comanda determinadas esferas da sociedade e que nós comandamos a economia, não precisa ter Estado. A população será controlada, a fiscalização da nossa vida privada irá aumentar quanto mais o Estado diminua. Então o professor Lebrun coloca o seguinte: se for assim, vamos voltar ao Estado absolutista mesmo, porque pelo menos o rei cuidava de verdade da população. Portanto, o professor Lebrun ainda cita: é o próprio jogo da liberdade econômica que acaba tornando cada vez mais profundamente necessária a intervenção do Estado. A contradição liberal estudada pelo Lebrun é esta. O liberalismo está no texto, está nas palavras, está nos livros, está nas teorias, mas ele não existe de fato e nunca existirá. Por quê? Porque por mais que nós vivamos num Estado liberal, haverá governante. E o que governante quer? Poder. Né? Se nós tivermos um Estado verdadeiramente liberal, os governantes não terão poder. Então para que servirá se tornar um? Portanto, por um lado exige-se que o Estado seja mínimo, que o Estado exerça o mínimo possível suas funções na esfera econômica. Por outro, exige-se, eu quero Estado mínimo, liberdade econômica, mas eu quero que o Estado cuide da vida, invista no fórum, a gente chama aí de varas, na vara criminal, no poder judiciário em geral, na educação, na saúde, do transporte. Quer dizer, se eu quero Estado liberal, pague educação para seus filhos, pague segurança privada. Se eu quero Estado liberal, o que nós vamos fazer? Obedeça à moral, não contrate um advogado, não precisa de poder judiciário. Se eu quero o verdadeiro liberalismo, porque cada um vai cuidar da sua própria esfera de vida.
Ou seja, a primeira função a ser desempenhada pelo Estado, por mais que os liberais digam que a liberdade seja a primeira necessidade, é a segurança. Então, em tese, eu quero o Estado liberal. Legal, então eu vou acabar com o exército, eu vou acabar com a polícia, eu vou acabar com a guarda municipal. Então, se defenda. Do contrário, voltemos ao Estado moderno de Hobbes, diz o professor Lebrun. E para fechar a quarta parte, argumenta o autor que são os próprios governados, os mais das vezes, que forçam o Estado a colocar-se como instância tutelar e providencial. Quando nos sentimos vitimados ou até amedrontados, a gente corre lá, entra na justiça, procura o Estado. Ou seja, estariam sendo assim concretizado o despotismo administrativo. Isso não é liberal. Estado mínimo é despotismo administrativo, que a gente travestiu de democracia. A gente chama de democracia correr atrás de polícia, correr atrás da saúde, correr atrás da educação. Ou seja, o Lebrun é muito claro. Se eu quero o Estado liberal, tudo tem que ser liberal, né? Agora, do contrário, vamos fazer o seguinte, então vamos colocar nas mãos do Estado essas responsabilidades, coloca essa economia também. Voltemos ao Estado do Hobbes. Último capítulo do professor Lebrun. Ele é bem radical, radical. Lembrando, tá, gente? O professor sempre leva em consideração as opiniões do autor, nunca as opiniões pessoais, né? As minhas opiniões nada interessam nesta bibliografia. É como se eu estivesse me travestindo de Gerard Lebrun. O Último Chefe é o título do quinto e último capítulo do Lebrun. Mesmo um regime político que se fundamenta em eleições pode se tornar numa tirania. O governante eleito pode se tornar um tirano. Um governante eleito pode se tornar um ditador. E pior, na sua campanha eleitoral ele pode transmitir o seu ponto de vista, né? Libera arma, eu quero pena de morte, redução da maioridade penal, a não proteção ao negro, ao indígena, à mulher, ao público LGBT. Isso pode ser citado numa campanha e este governante pode vencer. Ou seja, ele diz claramente, vou reduzir a cidadania de algumas classes e vou dar bens comuns, a liberdade para outras classes. E esse governante pode vencer. Nesse sentido, para evitar esse problema, torna-se necessário fazer com que a sociedade seja artificialmente retransformada, ou seja, numa comunidade orgânica. O que é uma comunidade orgânica? O Weber tratou muito bem disso, né? Durkheim também havia citado em parte de seu trabalho. Nessa comunidade orgânica, cada um faz a sua parte para ajudar o outro, entendendo que somos engrenagens do mesmo processo, engrenagens do mesmo motor. Assim, temos que evitar o individualismo típico do liberalismo, né? Ou seja, o individualismo, laissez-faire, laissez-passer, né? Porque senão nós vamos ter tirania democrática. Tirania democrática, diz o Lebrun. O que é isso? O governante é eleito, mas ele se torna um tirano e continua sendo eleito, né? Por quê? Pelo conservadorismo. Então as pessoas têm um comportamento conservador, mas um discurso liberal. Deve-se evitar, portanto, que a liberdade econômica defendida pelo liberalismo do Locke, do Bacon, continue a diminuir ou colocar em segundo plano a liberdade política do cidadão, ou ainda mais a sua própria liberdade. Lebrun foi duro, dizendo que é necessário dar ao povo a possibilidade efetiva do exercício do poder para que ele se torne realmente sociedade. Nessa perspectiva, o fato do poder mandar não é nenhum problema. O problema é quando vier eventualmente a privar os indivíduos de qualquer iniciativa política. E até o desejo de tomarem iniciativas. Esse é o grande ponto. Quando nós abrimos mão demais da nossa cidadania, a gente pode perder o direito de escolha e a gente também pode perder o direito de escolher. Portanto, privar os indivíduos de qualquer iniciativa política, achar que poder significa exclusivamente mandar no sentido de mera opressão física, ou seja, que se retorne a ditadura, porque eu só entendo que o povo vai obedecer na opressão.
que ele tem que ser subordinado de um tirano, ou de um grupo, ou das forças armadas. Lebrun se utiliza do mesmo argumento que, para criticar os socialistas, ele entenda: liberalismo não funciona, assim como o socialismo também não funciona. Porque, veja, ele coloca que os socialistas defendem a tomada do poder político pelo povo, pelo proletariado, fazendo uma revolução que Marx chamava de ditadura do proletariado. Que interessante. Eu saio da ditadura de um governante, eu saio, por exemplo, do autoritarismo absoluto de um rei e coloco o poder político nas mãos de sindicatos, de operários, que também vão fazer uma ditadura. Só que vai ser uma ditadura, segundo Lebrun, não letrada. Talvez não preparada para enfrentar os desafios da sociedade. Lebrun argumenta que não basta trocar 6 por meia dúzia. Eu tiro a tirania de um governante e coloco a tirania na mão de operários. Ou eu tiro, por exemplo, o poder absoluto da mão do rei e coloco para um operário. Ou seja, não basta substituir os burgueses pelo proletariado para comandar o Estado, né? Para que a gente chame esse Estado de democrático. A democracia, de fato, é a participação de todas as classes sociais no sistema. Precisamos ter participação de burgueses, a participação de pessoas ligadas à monarquia, ao liberalismo, ao absolutismo, ao proletariado. Isso é democracia. Da mulher, do negro, do indígena, do sindicalizado, do apolítico, né? A democracia é chamar quem tem uma opinião contrária à política, que diz eu não gosto de política, eu não gosto de politicagem, e perguntar: então, qual é a sua opinião? Como melhorar a nossa vida? Ao menos respeitar direitos da classe proletária. Tal substituição levaria à criação de uma verdadeira tecnocracia, de uma nova elite. Veja, quando eu coloco o Estado nas mãos do proletariado, do sindicalizado, de um operário, é uma nova tecnocracia. Eu só tiro o poder das mãos da elite e coloco nas mãos de operários. Não vai mudar nada. E pior, muitas vezes esse novo que assumiu não tem preparo intelectual, cognitivo para assumir o poder. Lembrando, essas críticas são de Lebrun. Dessa forma, tanto o sistema liberal quanto o sistema socialista são furados. Não são democráticos. Porque o sistema liberal vai dar ganho de causa, de lucro, de oportunidades para a elite. Elite ligada à indústria, ao comércio, aos grandes latifundiários, à elite bancária. O socialismo vai dar ganho de causa, vai dar lucro, uma vida melhor para o operário, para o proletário. E vai perseguir, quem sabe matar ou prender o burguês. A figura do empresário ela é muito básica, ela é importante. A existência de um controle efetivo mínimo dos governados sobre o poder. Esses regimes não teriam. É nesse sentido que Lebrun argumenta que nunca se poderá pressupor o fim do poder político, seja em sua vertente liberal, no Estado mínimo que administra a sociedade, seja na vertente socialista que busca extinguir o Estado dominador e substituir um grupo dominante empresarial burguês por um grupo proletário, operário, sindicalizado. E qual é a conclusão do trabalho do Lebrun? Tenho certeza que você foi aí copiando o nosso mapa conceitual. Ficará aqui registrado no nosso canal. É preciso reconhecer não só a comunidade sem soberania, mas que não existe poder soberano sem uma elite que o domine. Não há problema algum nisso, já que não se pode pressupor o fim do Estado. A questão, assim, é saber, em cada caso determinado, quais são os chefes menos piores que podemos esperar e que tipo de chefia devemos militar. Esse é o pensamento do Lebrun. Se o liberalismo não funciona, o socialismo é tão ruim quanto, voltemos ao Estado moderno do Hobbes, que todo o poder está centralizado na mão de um rei. Agora, se nós não gostarmos de nenhuma das três, nós já sabemos como fazer a democracia. A democracia é permitir a participação coletiva de todas as classes, de todas as opiniões. É ouvir o povo, o favelado, o latifundiário, o burguês, o empresário, o investidor, o banqueiro, o industrial, o sindicalizado, o operário, o proletário, o agricultor, o camponês. Todos precisam participar. Isso é democracia. Do contrário, nem o sistema irá funcionar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal,
Não esqueça de fazer perguntas aí no nosso chat, fazer perguntas aí dentro do próprio YouTube, estamos aí à disposição de vocês. Foi uma satisfação enorme trabalhar esse texto com vocês. Anotem tudo e boa sorte na sua prova. Um forte abraço do professor Edenilson. Até mais.